Bora, Fel, se liga que o craque Neto falou sobre a vitória do Corinthians em cima da Ponte Preta e também mandou um recado aí para os antes que ficaram tirando sarro do Coringão por apenas uma vitória na temporada, depois de uma sequência aí, no ano passado com 10 vitórias consecutivas. Parece que o Corinthians, quando perde um jogo, acaba o mundo, acaba tudo, o time não presta. Então o craque Neto mandou esse recado aí pros antes. E pra você, corintiano, também, que reclamou por conta de um jogo, hein? E o time que enfrenta no sábado no Noroeste em casa, 6h30, pelo Campeonato Paulista, aí com titular, 100%, todo mundo voltando. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo todo dia. Sempre que tiver alguma coisa, alguma novidade, a gente coloca pra vocês, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí, rapaziada, mais uma vitória do Corinthians, hein? Que importante o Corinthians vencer o jogo. 40 minutos de atraso. A verdade, um campo difícil de jogar futebol. O Corinthians consegue ganhar o jogo de 1-0 com o Thales Magno, mais uma vez, fazendo o terceiro gol. A Rádio Craque Neto 17 arrebentando na audiência, né? O Corinthians consegue aí a quarta vitória. Isso é muito importante, diga-se de passagem. Teve uma derrota contra o São Paulo, que faz parte do futebol, até porque é começo de campeonato. Vamos ver lá no futuro, hein? Vamos ver lá no final. Vamos ver nas quartas, da semi na final, né? Porque até agora só tô vendo um monte de gente tirar sarro. Mas calma, hein? Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Thales Magno. Corinthians é Corinthians, não tem pra ninguém. Nunca serão, né? E a gente tá falando da vitória, do belo gol do Thales, da vitória importante do Corinthians, que vinha de derrota pro Clássico. O Thales não vai jogar no final de semana, que ele vai ter que... não sei se já foi para os Estados Unidos, que ele tem que renovar alguma coisa de visto permanente, o visto de trabalho dele, tem que estar presente lá. Isso, o contrato dele com o clube americano vai até o final de 2027. Então ele precisa voltar para renovar o visto para poder ter condição. É regra dos Estados Unidos, né? Quem tem o green card tem que determinado tempo dar entrada no país. Ainda mais essas loucuras do presidente de mandar todo mundo embora. Vamos ver como é que vai ficar. Mas o que assustou, o jogo quase não acontece ontem no Moisés Lucarelli. A chuva tá caindo na hora que a bola tá rolando. A gente tem imagens aí do campo, vocês já viram a dificuldade do Thales para conseguir fazer o gol. Driblou 2 zagueiros e a poça, uma ou duas poças d'água. Teve que fazer muita força. E a gente vai ver as imagens, como tava difícil jogar futebol lá. O tempo, a drenagem funciona, mas, cara, é jogar contra 13, 14, pros dois lados, né, contra a chuva. Precisa ser... Não, é um momento que não é só a bola que resolve, né? Aí é força, né? O jogo muda completamente a característica, né, Fernandinho? Olá. E até o time que é mais técnico, né? No caso aí, com certeza, o Corinthians, apesar das mudanças, mas você tem um Thales Magno que é muito técnico, né? Você acaba sendo muito prejudicado. Porque é um jogo mais de força, é um jogo mais de bola aérea, porque não dá para conduzir bola. Então muda muito a característica, mas o Corinthians conseguiu se adaptar bem. Como eles dizem, ligação direta, né? Aquela bola mais brigada. Não dá para ir em pé, né? Não dá para conduzir a bola. Então você tem essa dificuldade. E aí faz valer muito o jogo aéreo, né? E quem tem essa possibilidade consegue igualar até com um time mais técnico, como ontem era o caso do Corinthians. Mas o Corinthians se adaptou bem também. E principalmente a qualidade desse Thales Magno, né? Para decidir, para se adaptar, para tirar da poça de água, para poder finalizar. Enfim, foi uma partida que o Corinthians conseguiu se superar, né? O Corinthians vinha com uma escalação difícil também, muito mexida, muito mudada. Mas não, a gente estava assim, na prévia de ontem já tinha o Thales Magno, eu estava pensando se ele estava, e ele estava e jogou. Eu acho que estava o Coronado, que por fim... O Coronado estava fora. O Coronado estava fora e entrou, né? Mas acho que para esse jogo realmente o Coronado ia ter normalmente mais dificuldade, porque não é um jogo que você tem a posse de bola, que você consegue controlar o jogo e depois até saiu antes. Mas assim, pela escalação o Corinthians esperava mais dificuldade, mas conseguiu, né? Dentro de toda a dificuldade do gramado, da escalação, mais uma vez se superar e conseguir uma vitória importante depois da derrota do Clássico. Esse momento no campeonato, eu acho que os pontos valem mais do que o jogo jogado. Sim. Né? Com certeza. E 2 jogos assim com um campo mais pesado, né? E quando você entende o jogo já de primeira, eu acho que esse é um jogo para você botar 3 volantes de marcação. Aí tudo bem. É um jogo mais brigado, mais disputado, onde a qualidade não sobressai tanto. Mas a gente viu que o cara é talentoso, que pensa na frente, porque não tem como você não dizer ali, com a hora que ele corta para dentro, ele não viu a poça, entendeu? Porque ele encobre a poça e acerta um belíssimo chute. Então o Corinthians fez o dever, fez aquilo que a Ponte não tinha perdido no campeonato ainda, isso tem que deixar claro, e depois de uma derrota para o São Paulo,
onde São Paulo foi superior, você voltar a vencer é super importante, Fernandinho. Mais importante do que campo, do que se jogar bonito. É um momento que a reação é importante para não gerar qualquer tipo de dúvida. É isso, Fernando. E o jogo ontem só aconteceu principalmente por conta da galera do Rodo, né? A galera do Rodo entrou ali em campo, conseguiu amenizar pelo menos uma parte das postas, porque dava para jogar polo aquático, dava para ter natação. Tinha poça ali que, por exemplo, eu sou pequenininho ali, se eu pulasse numa poça daquela ali, eu nadava. Você se afogava. Me afogava. Você também não está muito longe, mas facilmente. Acho que o único que se afogava lá foi ele. Tanto é, Fernando, que o primeiro tempo, você vê que o Corinthians buscou muito essa ligação direta, era bola toda hora pro Yuri Alberto, e no segundo tempo ficou mais fácil ali de jogar, aliás, menos difícil de jogar, né? E o Thales Magno acabou fazendo realmente um gol muito bonito, né? Um gol que precisa de técnica ali, principalmente para driblar a poça d'água, que talvez fosse o adversário mais difícil no lance. E o Corinthians, a 4ª vitória, né? São 5 jogos, tá empatado com o Mirassol ali, 12 pontos. Então, para o Corinthians está tudo dando certo nesse começo de campeonato aí, mesmo perdendo o clássico. O Corinthians, pelo que a gente tem visto aí, apesar da mudança dos jogadores, vai ser aquilo que vocês falaram, sempre 3 volantes, um meia, a forma que ele e os atacantes na frente. A gente não, até porque o elenco é o mesmo, né? A gente não teve nenhuma contratação, houve manutenção, e o Corinthians vai ser esse tipo de jogo, né? Ele faz até algumas variações táticas, né, durante a partida, mas para começar o jogo, ele não muda, não. Contra o São Paulo, por exemplo, ele terminou num 4-2-4, né? Abriu o meio e foi para cima, mas aí quase deu ruim para ele também. Contra o São Paulo, se abrir o time assim é um problema. Mas aí ele teve a expulsão ainda do Martínez, né? Que acabou atrapalhando os planos, mas ele encontrou esse esquema, né, Fernandinho? Dentro dos jogadores que ele tem... O Alex Santana e o Martínez não podem também jogar a próxima, né? O Thales Magno, o Alex Santana... O Alex Santana foi o 3º cartão amarelo, o Martínez acabou tomando o 2º amarelo, foi expulso no segundo tempo, então os 3 estão fora contra o Noroeste no final de semana. Então, desse elenco que ele tem, ele achou esse esquema que está dando certo. Eu só ainda acho que ele tem que achar um espaço para botar esse Thales nesse time, né? Porque o que só tem uma solução, ele mudar e não jogar com 3 volantes. Tem que tirar um volante e botar mais um atacante. Porque às vezes ele faz isso no jogo, como você está observando bem, mas não pode deixar um cara que está pedindo para jogar como alternativa no banco, né? Desde o ano ele passado. vai ter que abrir mão disso que ele acredita. E é risco para o Corinthians, vocês acham? Olha, Fernandinho, não dá para dizer que é risco, porque é um sistema que funcionou, né? Ano passado, né? Não, trocar isso, tirar um volante, botar o Thales Magno, eu acho que não. Um time mais fluido, mais solto. O jogador tá pedindo passagem e você tem que botar quem tá fazendo gol, quem tá decidindo partida. Eu acho que quando o jogador, você muda o esquema, quando o jogador tá pedindo passagem, aí tudo bem. Aí você tem que mudar, você tem que achar um lugar para esse cara jogar, de qualquer forma. Não dá para você ter o artilheiro do time no Paulistão entrando toda hora para decidir jogo ou jogando com o time reserva. O Ramon Dias não tá dando pista que ele vai mudar, né? Parece que não. Esse é o problema. Ele muda quando o time tá perdendo. E as mudanças dele é assim, ele tira um volante e bota outro. Aí quando toma 2 gols de diferença... Mais conservador. Aí ele pega um meia e bota de volante ainda. Não dá para entender, eu acho que... Você precisa ter variação e hoje tem. O Corinthians tem time, elenco para fazer variação. Agora, cabe ele querer mudar, né? Pelo que a gente tá vendo aí, 1-0 não fez justiça ao volume de jogo que o Corinthians jogou. O goleiro pegou muito, cara. O Corinthians podia ter ganhado de 2-3, olha, bola na trave, de uma maneira muito tranquila, né? Não, teve uma bola do Romero que ele pegou ali que foi sensacional, na cara dele. Primeiro tempo, né? O Romero saiu na cara dele, ele fez uma defesaça, assim. Era pra ser até mais. É que essa aí, ó, ele tira até da poça d'água ali, ó. Tirou e daí não tem como, né? Sabe o que é isso? Futebol de areia, ele é carioca, sabe que a bola para na nariz. Você vê que ele deu um toquinho embaixo dela pra ela pular a poça e fazer, né? Exato. Então eu acho que a única coisa que o Ramon tem que resolver pra mim é a condição desse rapaz que ele precisa jogar. A bola do Romero foi perfeita também. Não, passe... Olha lá a poça de água que ele tira, ó. Daqui dá pra ver bem por causa da luz, ó. Tirou certinho. Precisa mexer... Mas, 3 ou 4 pro Corinthians não seria exagero, não, hein? Não, mas depois da expulsão, a Ponte veio para cima, né, Fernando? Também, natural, se o jogo tivesse acabado empatado, não seria nenhuma loucura dizer que
que foi... O jogo empatado não seria justo. A bola do Romero foi no segundo tempo, viu, Gustavinho? Foi lá no outro gol. Não, teve uma no primeiro lance do Corinthians. Não, mas é que eu tô falando, mas o primeiro lance do Corinthians, o Romero saiu na cara do gol. E o goleiro da Ponte fez uma defesaça. Jogou muito. Mas eu acho que o Ramon tem outras prioridades. Por exemplo, a situação defensiva do Corinthians, Fernando. O Corinthians tem tomado muitos gols de bola parada. 6 gols que tomou no campeonato, 3 foram de bola parada. Erro. Inclusive no Majestoso, tomou um gol do Lucas. Tem 1,72 m. 74. E o Kaká... Rouba 2 centímetros do cara. E o Kaká é que estava na marcação. Então o Corinthians precisa se atentar principalmente nessas bolas paradas, porque tomar de 6 gols que tomou 3 de bola parada, fica complicado, né? Isso aí é treinamento, né, cara? É individual do jogador. E às vezes qualidade também, Fernandinho. E às vezes qualidade do outro lado. De alguém, lembra que era o Mateuzinho. Era o Mateuzinho. Não, era o Mateuzinho. Você olha na imagem, você vê o Kaká subindo. Ele vem nas costas do Kaká. O Kaká marca zona. Quem estava marcando o Lucas era o Mateuzinho, que ele escapa e vem na velocidade. Se você ver o Lucas sobe em cima do Kaká. Ele vem de frente. Ele vem de frente porque ele escapa do Mateuzinho. Quem estava marcando ele era o Mateuzinho. Ele sobe nas costas do Kaká. Porque o Kaká estava marcando zona. E ele vem na velocidade que escapou do Mateuzinho, aí não dá para marcar. A diferença é que se o Kaká tá olhando a bola, dá 2 passos para trás, o Lucas não tinha feito o gol. Não chega. Tá vindo na velocidade. Não tinha feito o gol. Essa bola, ó. Essa defesaça. foi a defesa parou, né? Defesaça. Ele entrou, olha, não estava impedido não. Ele saiu de trás, bate a defesa. Essa é uma das 3 ou 4 defesas, fora a bola na trave, que teve no gol da Ponte Preta. Era pro Corinthians ser ganho com muito mais tranquilidade. 1-0 não foi a realidade do jogo. Não foi a realidade do jogo. E olha que o campo estava ruim para criar, hein? Muito ruim. Às vezes a gente vê jogo com um gramado legal, tranquilo, sem chuva, que não tem tantas oportunidades de gol assim. E olha essa bola ajeitada do Thales também. Ele tá de costas, a bola vem difícil, né? Não dá para ele dominar e girar. Ele ajeita do lado para finalização, ou seja... E essa que o goleiro tomou, acho que dava para ele pegar em velocidade. Ele foi com o braço meio curto, não foi? Ele bate tirando. Dava não. Ele bate forte, ele bate tirando ainda, tirando. É que a gente não viu o ângulo por trás. Mas ele bate tirando, você pode ver. A bola, ele manda ela ele não bate assim, ó, de peito, ele tira, ele bate tirando, ó. Ele bate de chapa, ela vai fechando a curva para dentro do gol, né? Essa é a pior bola. Chega não, e muito rápida. Estava na linha da área grande. Bom, enfim, o Corinthians continua sendo um time confiável, pelo que a gente está vendo. A derrota no Clássico, muita gente fica brava, porque é o Clássico, né? Ninguém quer perder para um rival. Mas o Corinthians continua um time confiável, com essas mudanças, e não é o time principal que está jogando, a gente pode, com segurança, falar que o Corinthians vai fazer um bom campeonato paulista, pelo que a gente está vendo. Né? Principalmente por isso. Porque o ano passado, o Corinthians demorou para achar um time que aí conseguiu a reação. Porque quando colocava um time mexido, quando mudava muita escalação, sofria. E esse ano, mesmo o Ramon mudando, porque está em pré-temporada ainda, né, nesse período aí de um mês... Jogada bonita assim. O time está respondendo, esse foi o Elvis. O time está respondendo, né? Então, é uma boa notícia, que realmente é um elenco que hoje dá para confiar mais no Corinthians, tem vários jogadores aí à disposição. São diferentes, mas o Thales Magno, por enquanto... está fazendo o papel que o Garro faria, né? Como um jogador importante, decisivo. O jogador está cumprindo o papel dele dentro de campo. O discurso também é esse, mas chega uma hora que não dá mais para ser... Estou esperando minha vez, né? Eu já conquistei a minha vez, né? Isso tem que o técnico tem que ter essa sensibilidade. Ele só saiu ano passado porque ele machucou, né, Fernandinho? Chegou bem. Na verdade, o Thales foi um daqueles do ano passado que chegaram e já começaram a jogar. Não teve tempo de treinar, de adaptação, nada. Deram a camisa e falaram, vai lá. No primeiro jogo, né? Fez a estreia. Vai lá e começa a resolver. E ele fez isso. Só que ele teve a lesão do... Perdeu espaço, porque o Ramon, nesse período, encontrou a forma do time jogar e uma escalação. Mas de lá pra cá, sempre que ele tem oportunidade, ele faz isso, ó. Entra e faz gol. Entra e faz gol. Então não dá mais pra segurar o cara. Não. Isso tudo que ele tá fazendo, o Ramon tem que estar convencido disso. E parece que não. Porque ele tinha feito 2 gols antes desse aí, nos 2 jogos que tinha jogado, e quem jogou foi o Coronado. O Coronado estava jogando bem como meia, estava. Mas você tem que dar lugar para quem está fazendo gol. Ele entra no jogo contra o São Paulo e entra muito bem. Quem que você tiraria desse time? Quem sairia? É difícil, hein, Fernando? É uma briga boa ali. Mas o Garro, por exemplo, estava machucado, né? O Thales está fazendo muitos gols.
O Veloso lembrou bem, o ano passado ele chegou, nos 3 primeiros jogos dele, ele fez 2 gols. Então estava muito bem o ano passado, esse ano está melhor ainda, parece que está com mais vontade, mais fome ainda. É uma dor de cabeça boa para o Ramon e para o Emiliano, né, Fernando? Porque Então, quando você tem muita qualidade ali, ele vai ter que buscar um espaço. Mas se um está fazendo, o outro está fazendo, é melhor para o torcedor, é melhor para o time. Mas o técnico tem que ficar esperto para não criar um problema. Porque quando o jogador tem condição de jogar, os próprios companheiros... Perde o time. Não, e os próprios companheiros sabem, meu, esse cara tem que jogar. Faz alguma coisa, é tirar um volante do time. Tira um volante, pô. Ele Quem tirou jogaria? volante. Bidon, O Carrijo tem que jogar. Bidon, Carrijo joga. O Garro, né, quando voltar... Tá? E o meio com o Thales, ali na frente. Eu falo agora, o Yuri e o Fernandinho. Memphis, é isso? O Corinthians acha isso. que tem que ser isso, né? Fernandinho, agora, não tá jogando o Garro, quem tem que jogar é ele. Não, sim, mas Quem tem que o Garro uma hora volta. Volta, Garro mas volta enquanto é não titular. volta, ele tá pedindo passagem. Não, Você é tem que isso botar aí. quem tá fazendo gols. Não quem tá, porque assim, um jogo ele bota o Coronado de volante e bota o Thales de meia. Ele tá dizendo, ó, não funcionou você, vou tentar você, mas ele tá funcionando. Então chega uma hora que você precisa mudar o esquema do jogo. O jogo pede que você mude uma hora. E ele tem que ter essa acessibilidade Você de acha mudar. que o Ramon tem esse time? Parece que não. Ele é muito, assim... Conservador, né? Conservador. Ele achou essa forma de jogar e não abre mão de jeito nenhum, né? Pode ser com o time reserva, com o time titular. Ele troca os jogadores, mas o esquema continua o mesmo, né? Isso é perigoso, porque uma hora também todo mundo uma hora não, já devem saber. O Corinthians joga assim, vai depender muito da individualidade de cada um. Exato. Agora, para responder sua pergunta, eu acho que aí, como ele não tem o Bidon nesse momento, né, aí fica mais fácil dele resolver. Né? Não, ele não tem o Bidon e o Garro, ele não tem dor de cabeça dá nesse pra momento. colocar né? o cara em campo. Ele não tem dor de cabeça. Bom, ontem chamou muito a atenção, e já vem acontecendo em algumas situações do campeonato, chuva e água, né? Inclusive, o Thales Magno falou, e outros jogadores falaram dessa situação, da dificuldade de jogar na chuva. A insistência para ter o jogo, o próprio jogo de São Paulo e Corinthians atrasou 1 hora praticamente por causa da chuva. Ontem a mesma coisa. O Corinthians está chamando chuva, hein, velho? Então é isso aí, Fiel. Agora bora para mais informações do Corinthians. O Coringão que voltou a treino nessa quinta-feira após vitória em cima da Ponte Preta. Comissão técnica que trabalhou com os atletas que não atuaram ontem pelo Campeonato Paulista. Enquanto o restante do elenco do Corinthians ficou na parte interna do CT fazendo ali alguns trabalhos de recuperação, regeneração, essas coisas que a gente já sabe, né? O canto do gramado encharcado, há um desgaste muito maior entre os atletas aí muscular. Então os atletas que ficaram em campo por pelo menos 45 minutos ficaram mais na parte interna do CT ali tratando, fazendo exercício regenerativo ali para recuperar a musculatura. O jogo logo de sábado aí, que já 2 dias já tem outro jogo, essa maratona de jogos que vai acontecer agora nessas semanas. E a gente viu que a comissão técnica tem tido muito cuidado com o time nessa temporada aí, nesse temporada, já que pode acontecer muitas lesões se o grupo aí for colocado a uma intensidade muito grande também durante as partidas. Então, o Ramon Dias e seu filho vem fazendo um rodízio bem interessante com o Corinthians. Perdemos apenas o jogo, que foi no Clássico. Claro, visando a pré-Libertadores, que é dia 19, então. Ramon Dias quer chegar com o time lá voando fisicamente muito bem, então por isso esse rodízio aí, para não desgastar tanto no campeonato que não é muito importante para nós, que é o Campeonato Paulista. E ontem os atletas e considerados reservas foram a campo, em maior parte deles, apenas o Yuri Alberto ali, o Hugo Souza como titulares atuaram normalmente. Porém, mesmo o Yuri jogando ontem, ele foi a campo para fazer um exercício técnico e tático em campo reduzido, hein? O Yuri se recupera muito rápido. Além dele, Memphis Depay, André Carrilho, Kaká, André Ramalho e Matheus Bidu fizeram esse mesmo treino aí do Yuri Alberto. E a tendência é que no próximo sábado, contra o Noroeste em casa, o Ramon Dias opte por colocar o time titular a campo para dar rodagem, para aí sim, na segunda-feira, voltar a colocar um time reserva, senão não tem time que aguente essa sequência maluca aí, esse calendário caótico que é o calendário do futebol brasileiro. Importante ressaltar que o Coringão tem 2 desfalques, certo? Na verdade, 3 desfalques, né? José Martínez e Alex Santana estarão suspensos, e o Thales Magno, que viajou para os Estados Unidos para renovar o seu visto de cidadão americano, ele que tem um green card, e precisa voltar para os Estados Unidos a cada 6 meses para não perder esse green card. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!